O que o pai faz ao ouvir o menino gritar "É meu irmão", choca o milionário e a mendiga negra. A gala de caridade acontecia em uma mansão deslumbrante no Rio de Janeiro. Cristais brilhantes pendiam do teto, reflexos de luzes dançavam nas paredes e o cheiro de pratos finos preenchia o ar. A elite da cidade, vestida em trajes de grife, brindava com taças de cristal, discutindo com entusiasmo suas últimas doações e novos projetos filantrópicos. Mas, em meio a esse cenário de glamour, um grito cortou o ar. "É meu irmão!" Davi, um garoto de apenas 10 anos, se destacava entre os convidados. Seu rosto pequeno estava vermelho de emoção, os olhos arregalados de uma verdade que ele acabara de descobrir. O silêncio que se seguiu parecia palpável. O magnata Ricardo, conhecido por sua fortuna colossal e sua imagem impecável, ficou paralisado, os músculos tensionados, como se um raio tivesse atingido seu corpo. Ricardo não tinha ideia do que fazer. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele nunca soube que tinha outro filho. A lista de questões que se aglomeraram em sua mente era interminável. Quem era o garoto? De onde ele tinha vindo? O olhar perplexo de Davi cruzou com o de Ricardo, e nesse instante, um mistério profundo começou a se desenhar. Enquanto isso, Maria, de cabelos desgrenhados e roupas surradas, observava de longe. Seu rosto refletia a experiência de uma vida dura, mas havia uma chama de determinação em seus olhos. Ela se aproximou, o coração pulsando forte. Era uma revelação que aguardava há anos, guardada em sua memória como um tesouro proibido. "Eu sou a mãe dele", Maria disse, sua voz trêmula, mas firme. As palavras caíram sobre as cabeças dos presentes como uma bomba. Murmúrios começaram a ecoar entre os convidados, que trocavam olhares de incredulidade. O aristocrático mundo de Ricardo, sempre protegido por segredos e opulência, agora se via exposto à luz crua da verdade. Maria revelou que Davi fora retirado de seus braços logo após o nascimento. Foi um ato cruel, encoberto por uma teia de mentiras, que envolvia não apenas a mãe e o filho, mas também toda a família de Ricardo. "Você nunca soube da existência dele, porque sua família decidiu que isso era melhor", disse Maria. Suas palavras sendo absorvidas como um veneno lento. O choque deixou Ricardo aturdido. Um nó na garganta o impedia de falar. Davi, ainda em êxtase confuso, olhou para ambos, seu pequeno coração pulsando entre o amor e a necessidade de entender. "Papai", ele perguntou, a esperança escapando entre suas lágrimas. Ricardo, engolido pelos sentimentos contraditórios, lutou para encontrar uma resposta que fizesse sentido. Enquanto o ambiente se enchia de tensão, os murmúrios da multidão se tornaram um coro indistinto, a atração pelo escândalo crescendo como o. O que acontecerá agora? Será possível que a batalha por amor, identidade e justiça transforme não apenas as vidas de Davi e Maria, mas também a de Ricardo? A verdade estava prestes a se desenrolar em uma trama repleta de segredos e reviravoltas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o ambiente pulsava em tensão e dúvida, o coração de Davi batia freneticamente. A palavra pai reverberava em sua mente. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um novo grito ecoou pela sala. "Quem é você, Maria?" Era a esposa de Ricardo, a glamurosa e implacável Helena, que até então observava em silêncio a cena.
mas agora parecia prestes a explodir. O clima que antes era de choque, agora se transformava em uma tempestade. Você está dizendo que esse menino é filho do meu marido? Suas palavras cortavam como uma faca. O olhar de desprezo que ela lançou para Maria fez a mulher hesitar. Uma fraqueza momentânea que parecia contradizer tudo o que ela havia enfrentado. Eu não estou aqui para roubar você ou sua vida, Maria disse. Sua voz firme, mas visivelmente trêmula. Só estou aqui para apresentar meu filho. Ele merece saber a verdade. Mas a verdade não era simples. Os convidados começaram a murmurar. Entre eles, um homem alto, de olhos frios e sorriso maligno. Aproximou-se de Helena e murmurou algo que a deixou branca como cera. Era Felipe, o advogado da família. Um homem cuja lealdade sempre esteve em dúvida. No entanto, o que ele revelou deixou todos em choque. Helena, você precisa saber. Os documentos que registaram Davi como filho de Ricardo foram falsificados. As palavras caíram sobre o grupo como uma bomba atômica. O murmúrio aumentou e a sala começou a chiar com a incredulidade. O quê? O eco da pergunta de Helena atravessou a sala. Olhos se voltaram para Ricardo. Ele estava em estado de choque, balançando a cabeça em negação. Mas sua expressão contava outra história. O nó na garganta de Ricardo agora parecia uma corda apertada ao redor de sua vida. Você não pode estar falando sério. Ricardo finalmente conseguiu se manifestar. Sua voz cheia de gritos não ditos. Eu não fiz nada. E ele começou a se afastar de Maria, confuso, como se tentasse escapar de uma verdade que o prenderia. Mas Davi, ainda esperando por um abraço, o puxou. Papai, o que está acontecendo? Ele perguntou. Deu um passo à frente. Sua inocência uma lâmina exposta em meio a todas aquelas revelações. O pequeno corpo de Davi estava tremendo. O choro a qualquer instante de se fazer ouvir. Não, Davi, não é assim. Você tem que entender. Começou Ricardo. Mas não havia palavras que pudessem explicar o que estava acontecendo. O que antes era uma vida de glamour e poder estava-se desmoronando à sua volta. No entanto, antes que houvesse mais explicações, um estrondo estrondoso rompeu o ar. A porta da mansão se abriu com força e uma figura encapuzada entrou, levantando olhares de horror. Silêncio! A voz grave ressoou pela sala e todos se viraram. A mulher, de presença imponente, tinha uma aura de mistério. Ninguém sabia quem ela era, mas todos sentiam que algo muito mais profundo jazia naquelas sombras. Eu sou chamada de verdade, ela proclamou, puxando o capuz para trás, revelando um rosto que parecia ser um eco do passado. E o que vocês pensavam saber sobre Davi, sobre sua origem, vai mudar para sempre. As palavras deixaram a sala em silêncio antecipatório. O que mais a mulher sabia? O que mais poderia ser revelado nesse mar de segredos? Todos os olhares estavam fixos nela. O impacto era inegável. O chão sob seus pés parecia ruir. O que seria da vida de Davi agora? A gala de caridade tinha se transformado em um labirinto de traições e revelações. O que estava se desenrolando seria apenas o começo de uma tempestade. A mulher encapuzada olhou para todos e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O olhar penetrante dela media cada reação. Ela respirou fundo. O que vocês acreditam saber sobre a origem de Davi é só a superfície de uma história muito mais profunda. As pessoas trocaram olhares confusos. Os murmúrios se intensificaram. Davi, ainda ao lado de Ricardo, sentia a tensão crescer. Ele estava entre um pai que não sabia que existia e uma mulher que afirmava ser sua mãe. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, sua voz hesitante. Você sempre se achou em segurança, não é, Ricardo? A mulher respondeu, um sorriso cinza nos lábios. Mas a verdade é que não sou eu quem vai desvendar o destino de vocês. É o passado que não está enterrado. Os olhos de Maria brilharam com uma mistura de esperança e medo. O que você sabe sobre o que aconteceu com o Davi ao ser separado de mim? Seus pais, Maria, não eram quem você pensava.
A mulher soltou a bomba e a sala caiu em choque. Eles eram os responsáveis pela adoção clandestina que te separou dele. Eles estavam envolvidos em um esquema que trafegava recém-nascidos. E você não era a única na lista do seu pai. As palavras da mulher ecoavam como um trovão na mansão. A revelação se espalhou como um incêndio, queimando cada momento de estabilidade que todos ali tinham. Ricardo olhou horrorizado para Maria. Você tinha que saber disso? Acusações eram embutidas em seu tom. Suas mãos tremiam. Seu mundo parecia desmoronar ao redor dele. Os rostos dos convidados refletiam a incredulidade, como se estivessem assistindo a um filme de horror. Eu sou uma sobrevivente desse sistema. Meus pais também estavam nesse jogo. A verdade é que Davi é parte de uma teia enorme de segredos. E você não sabe o que está prestes a atingir. A mulher falou rápido, sua voz subindo e descendo como uma onda. Então, como se estivessem sendo puxados por um ímã, os olhares de todos se voltaram para Davi. Ele parecia pequeno e perdido, seu rosto vulnerável em meio à turbulência. Mas eu só quero um pai. Ele ouviu mais do que falou. E como se o interruptor tivesse sido acionado, uma porta lateral se abriu e um homem apareceu. Ele era alto, de terno impecável, os olhares se voltaram para ele. Era um rosto familiar, mas os murmúrios de espanto da plateia mostraram que ninguém esperava vê-lo ali. Ricardo, o homem disse, quase num sussurro, é hora de você saber a verdade. Eu sou seu irmão. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. O silêncio foi quebrado por um grito agudo de Helena, a esposa de Ricardo, que se tornara uma sombra na cena. Como assim? Você está mentindo! Não é possível! Ricardo estava paralisado entre a revelação sobre seu irmão e a bagunça em sua vida. A presença do novo homem multiplicava a confusão e trazia mais respostas, mas também mais perguntas. Davi virou-se para o novo visitante, com uma mistura de esperança e desconfiança. Você também é meu pai? Calma, Davi, não é assim que funciona, o homem disse, levantando as mãos como se tentasse apaziguar as tempestades. Eu estou aqui para revelar algo que mudará tudo o que você achava que sabia sobre sua vida. A atmosfera estava eletricamente tensa. O que poderia ser revelado? O que mais escondia aquela casa luxuosa? O drama da gala de caridade tinha se transformado em um pesadelo, onde todas as verdades surgiam como sombras, prontas para devorar a todos. E com isso, o que mais poderia ser desenterrado? A sala estava vibrando com perguntas. Em um momento de expectativa, todos prontos para ouvir a próxima revelação que, com certeza, mudaria suas vidas para sempre. Ricardo, ainda aturdido, olhou para o homem que se apresentava como seu irmão. Irmão? Não pode ser! Ele balançava a cabeça, como se ao fazer isso, o horror da situação pudesse se dissipar. Davi, com os olhos marejados, buscou entender. O homem sorriu, mas não era o sorriso gentil. Era mais como uma máscara. Sim, Ricardo, sou seu irmão. E não é só isso que você precisa saber. O murmúrio na sala aumentava. O clima estava pesado. A tensão quase palpável. Helena, a esposa de Ricardo, parecia prestes a desmaiar. Isto é um pesadelo, mas o homem continuou, sem se importar com o caos. A verdade é que Davi não é apenas seu filho, Ricardo. Ele é parte de um plano muito maior que você nunca soube. Ele é a chave. As palavras iam como facadas, cravando-se no coração da sala. As pessoas estavam congeladas, os olhos fixos nele, como se esperassem que ele revelasse a cura para todo o sofrimento. Chave? Que chave? Que plano você está falando? Ricardo perguntou, sua voz quase falhando. O homem fez uma pausa, observando os rostos atordoados. Você pode não saber, mas sua família está profundamente envolvida
em coisas que desafiam a moral e a lei. Vocês, os Ricardos, não são apenas ricos. Vocês são parte de uma rede secreta que, entre outras coisas, se dedica ao tráfico de crianças. Davi é um deles. O choque foi instantâneo. A sala inteira parecia ter levado um soco. Gritos abafados surgiram aqui e ali. Isso é uma loucura, Maria gritou. Você está mentindo. Davi encostou-se a Ricardo, sentindo o corpo do pai tremer. O que isso significa para mim? Ele perguntou, a voz pequena. Ricardo, arregalando os olhos, olhou para o garoto e depois para o homem que afirmava ser seu irmão. É só uma mentira. Tudo isso. Você não pode acreditar. Se eu não tivesse vindo, você nunca teria sabido. Você já se perguntou por que sua vida sempre foi tão isolada? Por que você nunca teve amigos de verdade ao seu redor? O homem disse, os olhos afiados como lâminas. Seus pais controlavam tudo, Ricardo. E eles mentiram para você sobre Davi. Helena, que estava tão em choque que nem parecia ouvir, agora olhou para o marido. Sua expressão misturava raiva e dor. Precisamos chamar a polícia. Precisamos parar isso. Mas o homem levantou a mão, pedindo silêncio. Nenhum de vocês está seguro. A polícia não pode ajudar. A rede que envolve sua família é mais poderosa do que imaginam. E se souberem da existência de Davi, pode ser a última vez que você o verá. As palavras dele pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O desespero passou por todos ali, e Davi, ainda inocente, falou mais uma vez. Papai, eu só quero você. Sua voz era um fio de esperança, um grito que cortava o caos. Mas o olhar de Ricardo estava distante, perdido em seus próprios medos. O que você quer de nós? Ricardo perguntou, sua voz tremendo. O homem suspirou, a expressão pesada. Vocês têm que enfrentar a verdade. E a verdade é que vocês são parte disso. Nós somos todos peças nesse tabuleiro. E só existe um jeito de sair. Reconstruindo tudo. E então, antes que pudesse concluir, a mulher encapuzada, que ainda permanecia em pé, deu um passo à frente, o olhar feroz. Não se esqueçam de que a verdadeira verdade nunca é completamente revelada. A cada revelação, mais segredos são desenterrados. Com um gesto dramático, ela se virou e saiu, e a atmosfera na sala mudou de repente. Era como se o relâmpago tivesse cortado os céus. As portas da mansão bateram, e o barulho fez todos estremecerem. O que foi isso? O que aconteceu depois disso? Maria estava em pânico. Meus filhos, eu os perdi. Ricardo virou-se para Davi e, pela primeira vez, viu o menino de uma nova maneira. Não como uma bênção, mas como um personagem em um jogo muito maior. Davi sorriu, mas seu sorriso estava trêmulo, cercado de incertezas. E enquanto a confusão recomeçava a ocupar o espaço, um estrondo e algum barulho ecoou do andar superior. Algo poderia estar prestes a acontecer. A sala se dividiu em murmúrios nervosos, enquanto a realidade começava a desmoronar nas sombras. O que a próxima revelação traria? E quem mais estava envolvido nesse grande jogo? Davi olhou para seu pai, mais uma vez esperando por uma resposta. Mas a única coisa que ele recebeu foi um silêncio ensurdecedor. O que mais estava prestes a ser revelado? O silêncio pairava na sala, e o olhar entre Ricardo e seu suposto irmão era uma batalha de emoções. Antes que eles pudessem processar a nova reviravolta, um estrondo ecoou do andar de cima, quebrando a tensão. Todos os olhos se viraram para as escadas, onde uma figura emergiu, as roupas alvo manchadas de vermelho. Era Helena, descontrolada, com o semblante pálido e os olhos arregalados de pavor. Ele está vindo! Ele está vindo! Ela gritou, a voz quebrada pelo medo. Os convidados começaram a murmurar. A sala virou uma confusão de perguntas e rostos alarmados. O homem que se dizia irmão de Ricardo deu um passo à frente, enquanto Ricardo olhava em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Quem está vindo? Maria perguntou, a voz hesitante. O coração de Davi pulsava forte e agarrou à perna de Ricardo,
buscando proteção. A verdade, Helena respirou fundo, encarando todos com um olhar desesperado. A verdade que vocês não conhecem é mais profundo do que pensavam. E nesse instante, ela desabou no chão, ofegante, como se as palavras a tivessem esgotado. Os murmúrios aumentaram, mas a urgência nos olhos de Helena capturou. Não é seguro! Ela parecia ter perdido o controle. O caos se instalou e a atmosfera mudava de festa glamurosa para um desespero coletivo. Quem é ele? O irmão de Ricardo perguntou, a voz firme, mas com uma sombra de dúvida. Alguém que sabe de tudo. Alguém que sempre esteve por perto e que não vai permitir que a verdade venha à tona. Ricardo tentava processar as informações, mas já não se sentia no controle de sua vida. Você está falando de quem, Helena? Do pai, Ricardo. Deus, nosso pai. O ar se tornou pesado, quase irrespirável. Davi olhou em volta, sem entender, enquanto os murmúrios aumentavam em uma cacofonia de espanto. Você está dizendo que nosso pai está vivo? A incredulidade era palpável. Para Davi, a revelação é um labirinto de sensações, confusas e inquietantes. Sim, e ele nunca aceitou que Davi estivesse fora de seu alcance. Ele sempre soube, sempre esteve por perto, observando. As palavras de Helena saíam apressadas. Como se o tempo estivesse se esgotando, uma sombra se projetou na entrada da sala. Todos se viraram, e um homem alto e imponente surgiu. Seu olhar era gélido, e sua presença alcançou os convidados como um manto de trevas. Temos que conversar, ele disse, a voz profunda ecoando entre os convidados atônitos. Davi ergueu a cabeça, conhecendo aquele olhar. A sensação de déjà vu o envolveu. Um reconhecimento perturbador. Você é? Ele não conseguiu terminar a frase. Sua voz era um fio. O homem sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Sou seu avô, Davi, ele disse com frieza, e vim para levar você de volta para casa. O silêncio era absoluto, a sala estagnada, a tensão crescendo como uma tempestade. A revelação do avô era um tsunami desmoronando todos os pilares de segurança que Davi tinha construído em torno de si. Não, ninguém vai levar meu filho, Maria gritou, avançando como uma leoa, a determinação em seus olhos. Ela havia passado anos lutando para salvar Davi, e agora o destino do menino parecia escorregar por entre seus dedos. Helena, com expressão desconcertada, olhou para Ricardo. O que você vai fazer, irmão? O que realmente vai escolher? A pergunta pairava no ar, densa e cheia de significado. Tentar proteger minha família. Ricardo respondeu, mas sua voz falhou, revelando insegurança. Família? O avô riu com desprezo. Você não sabe o que é família. O verdadeiro laço é mais escuro do que pensam, mais profundo, e está prestes a ser revelado. A noite virou uma tempestade de segredos. O que mais o avô sabia? O coração de Davi batia forte, repleto de medo e convicção. O que aconteceria agora? E que horrores estavam por trás da história que nunca conheceram? E com isso, o mundo ao redor deles começou a desmoronar. Como se a gala de caridade fosse um mero pano de fundo para algo muito mais perigoso. O que a verdade realmente significava? E quem ali tinha coragem de enfrentá-la? O silêncio pairava na sala, e o olhar entre Ricardo e seu suposto irmão era uma batalha de emoções. Antes que eles pudessem processar a nova reviravolta, um estrondo ecoou do andar de cima, quebrando a tensão. Todos os olhos se viraram para as escadas, onde uma figura emergiu, as roupas brancas manchadas de vermelho. Era Helena, descontrolada, com o semblante pálido e os olhos arregalados de pavor.
Ele está vindo! Ele está vindo! Ela gritou, a voz quebrada pelo medo. Os convidados começaram a murmurar. A sala virou uma confusão de perguntas e rostos alarmados. O homem que se dizia irmão de Ricardo deu um passo à frente, e Ricardo olhava em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Quem está vindo? Maria perguntou, a voz hesitante. O coração de Davi pulsava forte, e ele se agarrou à perna de Ricardo, buscando proteção. A verdade. Helena respirou fundo, encarando todos com um olhar desesperado. A verdade que vocês não conhecem é mais profundo do que pensavam. E nesse instante, ela desabou no chão, ofegante, como se as palavras a tivessem esgotado. Os murmúrios aumentaram, mas a urgência nos olhos de Helena capturou a atenção de todos. Ele está atrás de nós. Não é seguro. Ela parecia ter perdido o controle. O caos se instalou, e a atmosfera mudava de festa glamurosa para um desespero coletivo. Quem é ele? O irmão de Ricardo perguntou, a voz firme, mas com uma sombra de dúvida. Alguém que sabe de tudo. Alguém que sempre esteve por perto e que não vai permitir que a verdade venha à tona. Ricardo tentava processar as informações, mas já não se sentia no controle de sua vida. Você está falando de quem, Helena? Do Pai, Ricardo. Deus, nosso Pai. O ar se tornou pesado, quase irrespirável. Davi olhou em volta, sem entender. Enquanto os murmúrios aumentavam em uma cacofonia de espanto. Você está dizendo que nosso pai está vivo? A incredulidade era palpável. Para Davi, a revelação era um labirinto de sensações, confusas e inquietantes. Sim, e ele nunca aceitou que Davi estivesse fora de seu alcance. Ele sempre soube, sempre esteve por perto, observando. As palavras de Helena saíam apressadas, como se o tempo estivesse se esgotando. Uma sombra se projetou na entrada da sala. Todos se viraram, e um homem alto e imponente surgiu. Seu olhar era gélido, e sua presença alcançou os convidados como um manto de trevas. Temos que conversar, ele disse, a voz profunda ecoando entre os convidados atônitos. Davi ergueu a cabeça, conhecendo aquele olhar. A sensação de déjà-vu o envolveu. Um reconhecimento perturbador. Você é? Ele não conseguiu terminar a frase. Sua voz era um fio. O homem sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Sou seu avô, Davi, ele disse com frieza, e vim para levar você de volta para casa. O silêncio era absoluto, a sala estagnada, a tensão crescendo como uma tempestade. A revelação do avô era um tsunami, desmoronando todos os pilares de segurança que Davi tinha construído em torno de si. Não, ninguém vai levar meu filho! Maria gritou, avançando como uma leoa, a determinação em seus olhos. Ela havia passado anos lutando para salvar Davi, e agora o destino do menino parecia escorregar por entre seus dedos. Helena, com uma expressão desconcertada, olhou para Ricardo. O que você vai fazer, irmão? O que realmente vai escolher? A pergunta pairava no ar, densa e cheia de significado. Tentar proteger minha família, Ricardo respondeu, mas sua voz falhou, revelando insegurança. Família? O avô riu com desprezo. Você não sabe o que é família. O verdadeiro laço é mais escuro do que pensam, mais profundo, e está prestes a ser revelado. Num movimento rápido, Helena apontou para o avô. Você não pode levar Davi! O que você fez com a minha família? Comigo! A sala estava em chamas, e todos estavam presos ao desenrolar dramático. Mas antes que qualquer um pudesse responder, surgiram sirenes ao longe, crescendo cada vez mais altas. O avô virou-se bruscamente em direção à porta. Não! Ele gritou. Eles estão aqui! O tempo acabou! E, num movimento abrupto, começou a recuar, mas não antes de puxar algo do bolso. Algo brilhante.
Com um movimento rápido, ele lançou um pequeno dispositivo para o chão. Uma luz ofuscante começou a piscar e um barulho ensurdecedor encheu a sala. As pessoas começaram a gritar e correr, enquanto Davi, paralisado de medo, olhou para seu avô. "Vá, Davi!" seu avô gritou. "Se você não sair agora, não teremos outra chance." Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o chão tremeu violentamente, como se a terra estivesse se abrindo. E então, em um instante de caos total, o teto começou a desabar, e tudo o que conheciam como seguro estava prestes a desmoronar. A verdade estava prestes a se revelar em meio ao colapso, e o que viria a seguir ninguém podia prever. A única certeza era que a vida de Davi, assim como a de todos os presentes, nunca mais seria a mesma. O chão tremeu com força, e as luzes da mansão piscavam. O barulho ensurdecedor do aparelho que o avô de Davi lançara misturava-se ao desespero da sala. As pessoas gritavam, procurando uma saída, enquanto Helena se debatia, ainda no chão, tentando processar o que acabara de acontecer. Davi estava paralisado, com os olhos fixos em seu avô, e foi então que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora fez as paredes da mansão tremerem. Uma parede próxima ruiu, revelando um corredor oculto. Todos os convidados retrocederam, aterrorizados. O avô olhou para a abertura com horror, e um movimento flashback de sua vida passou pela cabeça dele. "Não, eles não podem ter encontrado isso." Ele sussurrou. Ricardo, no meio da confusão, finalmente se virou para Davi e Maria. "Levem-no! Agora!" gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas algo mudou no olhar de Davi, uma faísca de coragem crescente. Ele não queria ir embora. "Não, papai!" ele implorou, sua voz firme. "Eu quero saber o que está acontecendo." "Davi, escute!" Maria começou, mas Ricardo cortou. "Não é a hora para perguntas. Precisamos sair." Mas antes que pudesse concluir, uma figura emergiu do corredor recém-revelado. Era uma mulher, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Ela não parecia assustada. Pelo contrário, cada passo que dava em direção à sala emanava uma confiança desconcertante. "Você realmente achou que poderia fugir disso, não é?" disse ela, olhando diretamente para o avô de Davi. O avô a reconheceu, e a mudança na expressão dele foi instantânea. "Sara, o que você está fazendo aqui?" Sua voz era de pânico agora, revelando um medo que ele não tinha mostrado até então. "Eu vim recuperar o que é meu," ela disse, com um sorriso cruel. "Davi sempre pertenceu a mim e a vocês. Vocês só não sabem ainda." Um murmúrio percorreu a sala, os rostos atordoados, todos esperando por uma explicação. Ricardo não conseguiu suportar mais. "Que jogo é esse? Você está dizendo que está ligada a toda essa confusão?" Seu tom era de desafio, mas a dúvida em seus olhos denunciava sua insegurança. Sara parou na frente de Davi, que a olhava com uma mistura de respeito e medo. "Você é mais especial do que pode imaginar, menino. Sua vida não foi apenas uma coincidência. O que está em jogo aqui transcende esta família." Ela então se virou para o avô. "A verdade que você escondeu por anos agora virá à tona." Davi balançou a cabeça, tentando entender. "Quem é você para mim?" A pergunta escorregou pela sua garganta, como se cada palavra fosse um fio cortante. Antes que Sara pudesse responder, o avô gritou. "Calem-se todos, vocês não sabem a verdade." A sala mergulhou em um silêncio pesado, e os olhares se voltaram para ele, esperançosos por uma revelação. "Davi não é só meu neto. Ele é o impasse que eu criei. Ele é a razão de tudo isso." Mais uma vez, o choque foi palpável. "O que você está dizendo?" Helena perguntou, sua voz travada. "Ele é o resultado de experiências que eu não deveria ter realizado. Um projeto que eu nunca deveria ter iniciado." O avô estava em frangalhos, e a verdade finalmente escapava de sua boca. A mágica, o oculto e o segredo se despedaçavam diante de todos, revelando um novo panorama
onde o amor e o medo lutavam entre si. Davi olhou nos olhos do avô, mais confuso do que nunca. Então eu sou o experimento? Não! Gritou o avô, quase em desespero. Você é muito mais do que isso. É a chave que pode destruir ou salvar todos nós. E com isso, a sala tornou-se um campo de batalha emocional, onde as pessoas lutavam contra seus segredos mais sombrios e medos mais profundos. Enquanto o caos se instalava, o barulho da sirene da polícia ficava mais próximo, e o que parecia ser o fim agora abria portas para um futuro desconhecido. O chão se despencava e a verdade, antes coberta de silêncio, estava prestes a desmoronar com tudo ao redor. O que isso significaria para Davi e para todos ali? A única certeza era que nada jamais seria como antes. O chão tremou com força e a luz pisca-pisca da mansão parecia uma luz de emergência, um aviso prestes a se concretizar. As pessoas olhavam para o avô de Davi, perplexas com a revelação. O ar estava pesado de expectativa e confusão. Davi, em meio a tudo isso, apenas queria entender. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Porque você é o projeto que nunca deveria existir, o avô gritou, e suas palavras cortaram como um golpe. O clima na sala virou visceral e caótico. As verdades começaram a se entrelaçar, formando um emaranhado de segredos e mentiras. Enquanto a tensão crescia, um som intenso e estrondoso ecoou do andar de cima. Como um trovão, as luzes falharam. E a sala mergulhou em escuridão. Uma mistura de gritos e murmúrios tomou conta. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Davi pressentiu uma mudança, uma sombra mais obscura se aproximando. Quando a luz voltou, uma figura se destacou. Era uma mulher, de olhar intenso e cabelos negros como a noite. Ela atravessou a sala com uma segurança perturbadora, e todos pararam para observá-la. — Quem é você? O avô perguntou, a voz hesitante, mas indignada. — Sou eu quem você pensou que tinha enterrado, ela respondeu, e um frio percorreu a espinha de todos. A mãe de Davi. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Surpresa! Ela sorriu de forma inquietante, e a tensão se intensificou. Maria ficou paralisada. — Impossível! Você está morta! Ela gritou, se aproximando, com medo e raiva. As informações eram desconcertantes, como um quebra-cabeça onde as peças não se encaixavam. Sim, eu estava morta, mas não da forma que você imagina. A mulher continuou, cada palavra pesando no ar. Fui forçada a me esconder, a fugir. Tudo isso foi parte de um plano muito maior. O avô parecia perder o controle, sua expressão se contorcendo de desespero. Não, não pode ser. Você está mentindo. Ricardo balbuciou, sua voz falhando sob o peso da revelação. Os convidados da gala estavam em estado de choque, murmúrios nervosos se espalhando por toda parte. Eu sou a verdade que ele sempre temeu, a mulher disse, apontando para o avô de Davi. E Davi é a chave para derrubar tudo isso. Seu olhar encontrava o menino, e Davi sentia um misto de emoções, medo, raiva, mas também uma conexão inesperada. Precisamos sair agora, Helena gritou, mas a mulher a ignorou, fixando seus olhos em Davi. Você não entende, meu filho. Toda essa confusão, essa luta, é por sua causa. Você é o verdadeiro legado que ele tem tentado apagar. Naquela fração de segundo, a sala pareceu girar. O avô começou a protestar, gesticulando freneticamente. Você não pode dizer isso. O que você fez não é sobre nós, mas sobre você. Ele estava em pânico, a máscara de controle caindo rapidamente. Davi desviou o olhar, seu coração batendo mais rápido. Por que eu sou importante? Ele perguntou a voz pequena, perdida. Sentiu uma necessidade de ser abraçado novamente.
mas tudo ao seu redor estava se desintegrando. A mulher sorriu de maneira enigmática, porque a verdade está prestes a ser revelada e você tem um papel crucial a desempenhar. Então, está preparado para enfrentar o que vem a seguir? E nesse momento, sem aviso, uma explosão sacudiu o segundo andar. O barulho foi ensurdecedor e o chão sob eles começou a rachar. A mansão estava se desmoronando e Davi, Maria, Ricardo e todos os outros se viram no meio do caos. As paredes tremiam e as luzes piscavam de forma frenética. "Rápido, saia!" o avô gritou, puxando Davi pelo braço. Mas o menino estava em conflito. Ele olhou para a mulher, para Maria e então para o avô, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O pânico aumentava à medida que o passado e o presente se colidiam em uma batalha feroz. "Agora não é a hora de decidir, Davi", o avô insistiu, mas Davi hesitava. Um ultimato pairava no ar, e sua vida, assim como a de todos ali, estava prestes a mudar irrevogavelmente. A casa estava prestes a sucumbir, e a única pergunta que restava era: quem iria sair ileso desse colapso? A verdade estava se desdobrando, mas o que mais poderia ser revelado nos próximos momentos? O chão tremeu com força, e a luz piscando da mansão parecia um alerta desesperado. O ar estava denso, carregado de tensão e de verdades prestes a serem reveladas. Davi olhou de um lado para outro, perdido entre a mulher que dizia ser sua mãe, o avô sombriamente imponente e a avalanche de sentimentos misturados que o cercavam. Ele queria entender, mas a pressão do momento estava levando todos à beira de um colapso. "Por que eu sou importante?" Davi perguntou, a mente rodando. O olhar da mulher, profunda e intensa, fez seu coração acelerar. "Porque você é a única esperança que temos", ela respondeu, o som de sua voz sendo quase um sussurro. "E isso não é só sobre você. É sobre todos nós." A cada palavra, a sala parecia se fechar mais, como se as paredes se aproximassem, comprimindo a verdade. Mas antes que qualquer conversa pudesse seguir adiante, houve um novo estrondo. As luzes falharam novamente, e o teto começou a se desintegrar, pedaços de gesso caindo em torno deles. O avô, com um olhar descontrolado, virou-se para a saída. "Rápido, precisamos sair!" gritou ele. E como se houvesse uma força invisível no ar, um rugido profundo ecoou, seguido de um clarão que iluminou o espaço. De repente, um burburinho intenso tomou conta da sala, e todos olharam para o centro, onde uma nova figura se destacou. Era um homem, alto e vestido de forma elegante, mas havia algo no seu olhar que era desolador, uma intensidade que gelava a espinha. "O que você está fazendo aqui, Paulo?" o avô perguntou. Sua voz tremeu. Davi percebeu que havia um passado sombrio entre eles, algo que havia sido enterrado e agora, como a casa, estava emergindo em desespero. "Eu vou levar Davi", Paulo disse, com firmeza. "Você não pôde protegê-lo das suas mentiras, e agora ele deve saber a verdade." "Que verdade?" Davi perguntou, o medo transparecendo em sua voz. O coração batia rapidamente enquanto ele olhava para os rostos ao seu redor, buscando um sinal de apoio. "Quem é você?" "Eu sou sua verdadeira ligação com tudo isso, Davi. E o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você sabia sobre sua família." Paulo respondeu, seus olhos brilhando com um misto de raiva e dor. Mas antes que pudesse continuar, o avô gritou: "Você não tem poder aqui, Paulo. Essas mentiras vão acabar agora." O tom era um misto de desespero e defesa. "Não se engane. Tudo o que você fez, tudo pelo que lutou, agora começa a desmoronar", disse Paulo. Um sorriso torto surgindo em seus lábios. Aquilo era como um jogo, e ele parecia ter as cartas. Davi, atordoado, olhou para sua mãe e avô, buscando uma explicação que não vinha. "Mãe, quem é ele? O que está acontecendo?"
Dizia isso enquanto o chão tremia sob os seus pés. Foi então que Paulo se aproximou. Davi, você não é quem pensa que é, ele declarou, sua voz profunda soando como um trovão. O silêncio subsequente fez com que todos segurassem a respiração. Um momento congelado. Como assim? Davi sussurrou, a compreensão fugindo dele. O olhar de Paulo se intensificou. Você é parte de um plano mais amplo. O que você é foi sempre parte do G de poder que sua família criou. Eles esconderam a verdade por muito tempo, mas ela vem à tona agora. Suas últimas palavras cortaram como uma faca, e a sala explodiu em murmúrios de descrença. Não! Isso não pode ser verdade! O avô gritou, sua expressão revelando escolha entre raiva e pânico. Mas Paulo apenas riu, um som baixo e frio, e apontou para Davi. A verdade é uma arma, e você é a última a ser encontrada. A atmosfera estava eletricamente carregada. E Davi, em um fio de esperança, fez a única pergunta que ainda restava. O que você quer dizer? O que eu sou realmente? Paulo suspirou, quase de forma reticente, antes de responder. Você é a chave que pode destruir este ciclo, e também a única chance de renovação. E assim, como um relâmpago em um céu claro, a revelação pairou no ar. O que isso significava? O que mais estava escondido? No final daquele momento incrível, a casa ao redor deles começou a desmoronar, e uma sombra profunda circundou Davi, uma verdade ameaçadora que ele ainda não conseguia entender. As chamas da confusão cresceram, e a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que restaria desse confronto? Quais segredos ainda estavam por vir? O caos na sala era palpável. Davi sentiu um frio na barriga ao olhar para Paulo, que agora se aproximava lentamente. O avô estava em pânico, sua voz tremia. O que Paulo ia dizer poderia mudar tudo. Davi, você é especial, ele começou, com uma calma que contrastava com o desespero ao redor. Você não é só mais uma peça desse jogo. Você é a única salvação. Salvação? Como assim? Davi perguntava enquanto o chão sob seus pés tremia. As luzes piscavam freneticamente, e alguns convidados começaram a correr em direção à saída. O ar estava pesado com a verdade prestes a ser revelada. Porque você tem o poder de quebrar o ciclo, Paulo respondeu. A sua história não começou aqui, e as mentiras que você carrega não são suas, mas você tem a chance de superá-las. Sua voz transmitia uma força estranha, mas Davi estava confuso. Como ele poderia ser a salvação de alguém? Ele se sentia pequeno e insignificante. Então a mulher que havia se apresentado como sua mãe manifestou seus sentimentos. Esse plano, Davi, é uma armadilha que atravessou gerações, mas você tem a escolha de mudar isso. Davi olhou para ela e sentiu uma onda de empatia. Ele queria acreditar, mas o medo e a dúvida o paralisavam. Um novo estrondo ecoou pelas paredes da mansão. O avô gritou para que todos saíssem. O tempo estava se esgotando. Mas Davi ainda não sabia se deveria seguir Paulo ou ficar com sua família. A confusão o tomou, mas uma parte dele sabia que poderia confrontar sua verdade, mesmo que a dor parecesse insuportável. Davi! O avô chamou novamente, mas o menino sentiu um impulso. Ele não era apenas a chave para um legado obscuro, ele também poderia ser a luz em meio à escuridão. Se você quer saber a verdade, venha comigo, Paulo chamou. Era a oportunidade que ele buscava. Ainda primeiro, hesitou. Uma parte dele queria correr para os braços de Maria, enquanto outra parte o puxava em direção a Paulo e os segredos que prometiam liberação. Eu quero entender, gritou Davi, a determinação reforçando sua voz. Olhos estavam fixos nele. O avô se contorceu de raiva e medo. Não faça isso, Davi. Você não sabe o que está por trás dessas palavras. Mas no momento em que Davi se movia, o teto desabou.
criando uma oportunidade, um caminho. Luz e escuridão lutaram entre si na sala em colapso. Ele olhou para sua mãe e então para Paulo. O caos o cercava, mas a decisão estava em suas mãos. Davi, escolha, a voz de Maria ecoou, numa mistura de amor e medo. E havia espaço para escolha, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. Com o coração acelerado e sem olhar para trás, ele fez sua escolha. Correndo em direção à esperança, ele agarrou a mão de Paulo. Quando Davi seguiu Paulo e a verdade emergiu das sombras, a galeria desmoronou atrás deles, levando todas as mentiras e os segredos que antes os aprisionavam. No último momento, uma luz intensa os envolveu e Davi se despediu da casa que carregava tanto peso. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse. E com isso, enquanto o caos se dissipava, o que mais estaria à espera deles? A verdade estava prestes a levá-los a um novo começo. Mas quais segredos ainda eram necessários para se revelar? Agora, pare um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me dar força. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem a importância de estar com a gente.